Olá, tudo bem? Que bom receber você aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo. Estamos fazendo uma sequência de estudos de páginas selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Se você não assistiu às páginas selecionadas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar e você pode recuperar todos os estudos anteriores, assim como acessar também outros estudos que fizemos da doutrina espírita. Muito bem, saímos então das partes iniciais do Evangelho, já passamos por conceitos importantes, fundamentais, a visão da a compreensão da vida a partir da perspectiva do mundo espiritual, principalmente, que comentamos aqui em outras oportunidades. Falamos do Cristo Consolador, da ideia do, da abnegação e do devotamento, e agora chegamos nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são aquela parte do Evangelho em que a gente vai ver o que Jesus nos recomenda fazer, né, para que a gente tenha uma vida, de mais paz, ou que a gente possa viver a verdadeira vida como ele nos ensina, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E para isso é que ele nos fala das bem-aventuranças. E a primeira a que ele se reporta é os pobres de espírito, quer dizer, a primeira que Kardec seleciona para a gente, né? São os pobres de espírito, que vai falar basicamente sobre a ideia do orgulho e da humildade. Há um outro item aqui muito importante, que é aquele que se eleva a ser rebaixado, que fala exatamente sobre essa ideia do orgulho, mas eu selecionei para a gente ler a última mensagem, que é a mensagem 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Eu vou compartilhar aqui essa mensagem para que a gente possa ler juntos e depois eu vou fazer aqui uma série de comentários sobre essa passagem. Eu acho que ela já deve estar na sua tela também. Não é uma mensagem muito grande, é uma mensagem do espírito Fernandino, que foi dada em Bordeaux, 1862. Vamos ver o que Fernandino, então, nos fala nessa mensagem. Não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio em que pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que esse último deve cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus,
a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Infelizmente, muitos a tornaram um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa poderá tirar o que lhe concedeu. Fernandinand, Espírito Protetor. Aqui no, na versão de Guion Ribeiro, eu acho que essa versão impressa da FEB, está escrito Fernandinando como o nome do espírito, mas não importa, né? Vamos ver aqui o que a gente pode tirar de importante dessa mensagem. Primeiro, a ideia de que a gente não deve se envaidecer daquilo que sabemos. Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, um mundo ainda retardatário, né? Na escala, mais perto do início do que dos mundos felizes ou ah, daqueles espíritos que não precisam nem mais encarnar. Então, o nosso saber, por mais adiantado, por mais desenvolvido que seja, ele é um saber apropriado para esse mundo e certamente em outras oportunidades, em outros momentos, em outras esferas da vida, nós estaremos certamente diante de pessoas, de espíritos com conhecimentos muito mais avançados e depurados que o nosso. Então, a gente sempre tem que olhar o conhecimento ah, numa escala, né? Para alguns, o nosso conhecimento é muito avançado, para outros, o nosso conhecimento ainda é muito precário. E é sempre assim, sempre tem alguém que sabe mais, alguém que sabe menos. E o que importa é a gente não se envaidecer, então, daquilo que a gente sabe, porque nós compreendemos o lugar em que nós estamos, né? Um lugar intermediário, que nós nos encontramos agora. E aí ele continua: mesmo supondo que sejais uma sumidade desse planeta, não tendes direito de envaidecer-vos. Se Deus e seus desígnios vos fez nascer no meio em que pudesse desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. Então, esse princípio, né, assim como a inteligência, a riqueza e, enfim, qualquer outro talento, não é? Usando a passagem da parábola dos talentos, qualquer outro talento que nós tenhamos e que ele se manifeste de forma a que a gente consiga ter uma projeção no mundo por conta dele, o propósito último é sempre utilizar para o bem de todos. Quer dizer, o que eu posso dessa riqueza que eu tenho, que pode ser riqueza material, intelectual, né, da minha capacidade de me expressar, do meu carisma, etc., como é que eu posso transformar isso em algo que seja bom para o conjunto da população, né? Para aqueles que estão comigo, para o quanto eu posso fazer com que o desenvolvimento da minha inteligência ajude também o desenvolvimento da inteligência dos outros, né? Essa é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, veja, não é só conduzir as é, inteligências retardatárias, mas também é conduzir a ele, ou seja, fazer com que esse processo leve a que as pessoas se tornem pessoas melhores do ponto de vista moral. E aí, a gente ainda tem um outro aspecto a considerar. Essa é uma missão que ele vos dá. Pode ser que a gente não reconheça essa missão, né? Quantas pessoas têm talentos que usam somente para si e não percebem que ter esse talento
nas condições de vida, de existência que nós temos na Terra, ah, é uma missão, né? É uma missão para que a gente avance ah, em qualquer na área que for, né? A, promova o progresso naquela área, mas também ajude aqueles que ainda estão retardatários nesse processo, né? Então, temos uma missão, né? Cada um de nós pode encontrar em si qual é o seu talento que lhe dará uma missão de usar esse recurso não somente para si, mas para o bem de todos e mais, para que esse bem de todos nos aproxime cada vez mais de Deus. É importante, então, considerar que, ah, como a gente vê na questão 780 do Livro dos Espíritos, a questão 780 do Livro dos Espíritos é aquela que nos fala que o progresso moral, né, acompanha o progresso intelectual, mas nem sempre o faz imediatamente. Então, o progresso intelectual é a base para que a gente possa fazer o nosso progresso moral, percebendo a diferença entre o bem e o mal, que é exatamente a questão 631 do Livro dos Espíritos, né? Deus nos deu a inteligência para que a gente consiga distinguir o bem do mal. Então, a missão do homem inteligente é fazer com que as inteligências avancem, mas não avancem de qualquer forma ou com qualquer propósito ou para qualquer direção, mas também, né, percebendo, dando subsídios, dando fundamentos para que se perceba a diferença entre o bem e o mal e, portanto, conduzindo essas inteligências a ele. Isso não significa um processo de doutrinação, não é isso que a gente está falando, não é? Mas ah, como eu venho, né, da universidade e tudo mais, a gente vê na universidade o desenvolvimento da inteligência sufocando e matando a ideia de Deus, né? E é exatamente isso que a gente não precisa fazer ou não deve fazer se a gente não quiser estimular, pelo menos que não faça no sentido contrário, né? Há um outro ponto aqui que é importante a gente considerar quando fala utilizei para o bem de todos. Se a gente lembrar da questão 132 do Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui no meu livro físico, que fala sobre o objetivo da encarnação, a gente vai ver que a, a resposta dos Espíritos diz assim, para executar, não, diz assim, visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, qual é a parte que nos toca na obra da criação? Se nós temos inteligência, né? Se Deus nos deu a inteligência, então a parte que nos toca na obra da criação é encontrar os instrumentos para os recursos, a maneira como nós vamos ajudar, né, a utilizar para isso, a inteligência ou qualquer recurso que a gente tenha para o bem de todos, né? Esse é um objetivo da nossa vida. Então, entenda, um dos objetivos centrais da nossa vida é exatamente transformar os recursos que nós temos, não simplesmente para a nossa vida particular, mas para a coletividade. Usar a inteligência nesse propósito é uma missão que Deus nos dá para que a gente possa é, para que a gente possa desenvolver, certo? Vamos continuar então aqui. A natureza do instrumento não indica o uso a que deva prestar-se? E aí ele vai falar aqui
é, dessa relação, né, entre o recurso e a utilização do recurso. A enxada que o jardineiro põe nas mãos é para cavar e não para agredir o seu patrão, não é? Que diria se ele agisse dessa forma, né? Certamente ele mereceria ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis, cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, aqui uma advertência dura do Espírito àqueles que usam a sua inteligência para abafar ou destruir a ideia de Deus, né? Ou a gente poderia ainda pensar, né? Utilizar a inteligência para o mal, utilizar a inteligência para é, saciar simplesmente os seus desejos materiais mais grosseiros, né? Utilizar a inteligência contra, num certo sentido, o propósito maior que é o da nossa espiritualização. Portanto, e por fim, ele vai dizer: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria mais fácil, né? Então, é, o que o Espírito Ferdinand está dizendo para nós é que a inteligência é um recurso poderoso para o nosso progresso. Ela faz parte da missão que Deus nos dá de contribuir com a nossa parte na obra da criação, de encontrar os recursos para multiplicar os talentos, como a gente aprende na parábola dos talentos, mas, atenção, o que o Espírito Ferdinand está dizendo para nós, né? Infelizmente, muitos a tornaram um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa poderá retirar o que lhe concedeu. Então, aqui a gente tem no final uma advertência importante, que é a ideia de que, olha, você está se achando muito inteligente, muito poderoso, mas pode ser que numa outra encarnação você é, não tenha esses recursos ou não consiga desenvolver esses recursos da mesma forma que você tem nessa vida. Portanto, atenção, né? Porque aquilo que parece ser nosso é uma concessão de Deus para que a gente possa fazer o nosso progresso espiritual. E aí, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma outra passagem que é uma passagem muito importante e que vai falar para a gente também dessa questão da inteligência e como nós podemos utilizar bem a nossa inteligência. Eu vou mudar aqui para o capítulo 5, vou botar aqui no capítulo 6 e eu volto um pouquinho, a mensagem 26. Deixa eu localizar aqui a mensagem 26. Mensagem 26. Provas voluntárias, verdadeiro silício. O que tem nessa é, mensagem de importante para nós? Uma das coisas que eu vou chamar a atenção aqui é de que ela vai nos falar sobre a importância de, do, de como nós podemos ou o que nós podemos fazer diante das provas que temos na nossa vida. Vamos ver o que diz aqui. O espírito é um espírito guardião,
Isso já está na parte, se eu não me engano, das instruções dos espíritos, aqui do capítulo 5, né? Vamos ver o que fala aqui o espírito guardião para a gente. Ele diz assim: perguntai se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em que um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim excitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, observe bem esse ponto importante. Uma das questões que a gente pode relacionar a o homem inteligente, ao uso da nossa inteligência durante a nossa encarnação, é observar as provas em que nós estamos envolvidos e perceber que essas provas elas têm como finalidade primeira exercitar a nossa inteligência para que a gente encontre os caminhos de superação da prova. Por isso ele diz a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Por que tanto quanto a paciência e a resignação? Porque um homem pode nascer numa posição penosa e difícil justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. E ele pode vencer. E resolveu a prova. Porque o objetivo dele ter nascido numa posição penosa e difícil era exercitar a inteligência, era fazer com que ele usasse a inteligência para desfazer aquele nó. E ele consegue. Em outras situações, pode ser que ele não consiga desfazer um nó da prova, porque a prova talvez seja ele suportar aquela situação por um tempo maior. E aí ele precisa ter paciência e resignação. Então, observe que uma utilização importante da nossa inteligência não é murmurar, não é acusar os outros, não é encontrar justificativas que façam com que a gente esteja sempre acusando a providência, os outros, ou o que quer que seja, ou meios de tentar burlar, né? Enfim, a missão do homem inteligente é usar a inteligência para o bem, né? Ou seja, buscar resolver a sua, as suas provas. E aqui é muito interessante que mais para frente ele diz assim, ó, no que diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Então, porque aqui é a mensagem do verdadeiro silício, né? Provas voluntárias, ele está dizendo, não precisa ficar procurando mais provas, não. Dá conta das suas, né? Tenta superar as suas e isso já está bom, né? E se você não conseguir, calma, paciência, tá tudo certo. Deus é justo, né? É, as coisas que hoje podem parecer injustas, na verdade, elas são a justiça de Deus se fazendo, embora a gente não consiga compreendê-las perfeitamente. Na questão no item seguinte, que é se devemos pôr termo às provas do próximo, porque o 26, o item 26, é o verdadeiro silício provas voluntárias, ele está dizendo a gente não precisa aumentar as nossas provas, a gente deve resolver as nossas provas com o uso da inteligência.
E a prova do próximo? A gente deve intervir ou não intervir? A gente deve, como a gente deve se comportar? A gente deve deixar que ele resolva? A gente deve deixar que aquela aprovação continue no seu desenvolvimento? Afinal de contas, se ele está passando é porque, né, ele precisa daquela aprovação. Como nós devemos nos comportar e como nós, como homens inteligentes, devemos nos comportar? Vamos observar então aqui o que o espírito Bernardino vai dizer para nós. Eu vou selecionar aqui, é, começa mais ou menos aqui. Ó, vamos ler esse parágrafo inteiro aqui, ó. Então, a gente está aqui no capítulo 5, item 27. Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam ao ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para atenuar, mas, ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não teria dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas da sua que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingindo um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, e importa que siga seu curso. Dizeis ao contrário, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos, não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Se não me deu também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então a gente pode perguntar: qual a missão do homem inteligente na Terra? Fazer com que avance as consciências retardatárias, as inteligências retardatárias, conduzir essas inteligências a Deus, buscar, né, encontrar os meios de resolver as provas que cada um de nós tem e mais, né, diante das provas e das dificuldades e das expiações alheias, diz aqui, né? Pergunte a si mesmo, né? Se Deus não nos colocou naquele lugar, né? Vejamos que meios o Pai misericordioso pôs ao meu alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão, né? Vejamos se as minhas consolações, o meu amparo, então é o uso da inteligência para ver qual o instrumento, quais as estratégias, quais os recursos, não é? Materiais, morais, né? Ou simplesmente estar junto com aquela pessoa, dando energia, paciência, resignação, se a situação não for alterada, mas pelo menos você está ali, está junto, está mostrando que aquela pessoa não está sozinha, né? E no limite, ele diz: vejamos se Deus pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar o sofrimento. Existe um mecanismo? Qual o mecanismo? Como nós podemos fazer com que isso se dê? Aí, missão do homem inteligente na Terra. Queria só chamar a atenção, antes da gente terminar, que essa passagem aqui, né, quando ele diz vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. É muito parecida com aquela que está no capítulo 16
do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu encontrar aqui o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Deixa eu ver qual é o item. Eu acho que é o item 11. Espera aí, deixa eu só encontrar aqui. Capítulo 16. Eu acho que é o item 11. Eu marquei aqui no meu. É, exatamente o item 11, emprego da riqueza. Então vamos aqui para o item 11, passar aqui rapidinho, para a gente encontrar aqui o item 11. 8, 9, 10, 11, emprego da riqueza. Veja, quando ele fala do emprego da riqueza, aqui nesse item, né, nesse parágrafo. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? A gente poderia pensar a inteligência também, né? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas ou da inteligência. Aquele que se acha animado do amor do próximo, isso. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o ergue, sem humilhá-lo. Agora atenção, ele diz: rico, dado o teu supérfluo, faz mais, dá um pouco do que é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilais o que se queixa com medo de ser desenganado. Vai à origem do mal, alivia-o primeiro. Em seguida, informa-te. Vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes que a sua esmola. Então, observe que ele está falando é, de uma forma muito similar, né, àquilo que a gente viu no capítulo 27, no capítulo 5, item 27, quando o Espírito fala sobre a inteligência e se reporta naqueles termos que a gente viu, né? Diz: ah, vejamos se as minhas consolações morais, meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo. Aqui ele diz: vê se o trabalho, os conselhos, a afeição não serão mais eficazes que a esmola. Faz com sabedoria, observa, pensa, né? Do mesmo modo que ele está dizendo, usa a sua inteligência, né, para ver a melhor forma de fazer aquilo que você pode fazer, né? Pensando, como a gente viu no capítulo 5, item 27, que às vezes você está sendo colocado na situação para ser instrumento do alívio da prova do próximo, né? Seja na questão da riqueza, seja na questão de encontrar meios, ajudar aquela pessoa a encontrar meios, né, de sair daquela situação, ou simplesmente dar o amparo moral de que ela necessita. Ok? Então, primeira é, é, bem-aventurança, pobres de espíritos, não vamos nos envaidecer daquilo que sabemos, mas ao contrário, vamos tornar o nosso conhecimento a chave para o nosso progresso material, o nosso progresso moral, né? E espalhar essa semente junto a todos aqueles que estejam conosco, seja nas questões propriamente relativas à inteligência ou qualquer outra coisa que tenhamos em abundância no nosso coração, lembrando que aquilo que nós temos em abundância hoje pode nos ser tirado se não utilizarmos da forma apropriada, assim como na passagem da parábola dos talentos, né? Aquele que não usou o talento, aquele que enterrou o talento, teve o seu talento retirado. E aí Jesus fala aquilo, né? E muito se dará àquele que muito tem,
e será tirado mesmo daquele que não tem. Muito bem, vamos terminar então aqui nessa reflexão, agradecendo a Deus pela essa oportunidade, pedindo a Deus que te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida, a todos nós que paramos esse momento para pensar sobre essa mensagem que nos foi trazida pelos Espíritos, de estar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a bênção, né, de termos essa acesso a essas mensagens desde agora, pedindo a Deus que te abençoe então, a sua casa, a sua vida, a sua família, as suas escolhas, aquilo que nós estamos fazendo, né, da nossa inteligência aqui. Que Deus nos abençoe para que a gente use bem, desde agora, os recursos que temos. Um grande abraço, fica com Deus e até.